Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Há pessoas em nosso mundo que acreditam seriamente que o adultério é um processo natural normal e não veem nada de errado ou condenatório nele. O pior é que pessoas inocentes caem sob a influência dessas pessoas e subsequentemente destroem seus casamentos felizes e enfrentam consequências terríveis. Mason Lewis e seu genro John Jonathan Wyatt estavam em uma viagem de negócios para sua empresa, instalando um novo gerador de energia em um local de cliente na Virgínia. O pai de Mason, que fundou a empresa de geradores, agora está aposentado, mas ainda é dono dela. Eles partiram na segunda-feira de manhã de Newark e planejavam ficar até sexta-feira à tarde. John conheceu a filha de Mason, Jessie, na Rutgers, onde estudou engenharia mecânica. Eles se casaram há 4 anos e têm um filho chamado Mason II, apelidado de Maisie. John desempenhou o papel de filho que Mason nunca teve, e Mason o tratou como tal. John era um marido e pai devotado, tratando Mason e sua esposa, Mary, como seus próprios pais. John perdeu os pais em um acidente de carro quando era criança e foi criado pela tia mais velha até terminar a faculdade. Ei, pai, John disse no meio da semana, estamos prontos com a configuração e inicialização. Que tal pegar um voo de volta mais cedo hoje à noite? Vou ficar mais um dia para encerrar o treinamento. Mason, com seu andar afetado por uma substituição recente do joelho que não havia cicatrizado completamente, respondeu, eu cuido do treinamento. Você volta cedo. Rindo, John rebateu, lembre-se de que você prometeu que eu poderia assumir as tarefas de treinamento de agora em diante. Além disso, é seu 45º aniversário no sábado. Mamãe ficará feliz em ter você de volta mais cedo. Há um voo direto saindo em 2 horas. Eu providenciei seu transporte e suas malas já estão no carro. Vou pegar uma carona para o aeroporto amanhã à tarde. Algumas horas depois, Mason chegou em Newark e estava indo para a área de retirada de bagagem quando viu sua filha subindo a escada rolante. Ele presumiu que John a havia chamado para uma carona. Indo em sua direção, ele a observou enquanto ela descia da escada rolante e abraçava outro homem. Seu coração congelou ao testemunhar sua filha casada beijando um estranho, os braços do homem a envolvendo como se fosse rotina. Ele ficou atrás de outros viajantes, incapaz de desviar o olhar, fingindo estar preocupado com a conversa deles. Pare com isso, Jessie disse a Alex, afastando as mãos da cintura dela. Você não se cansou nas últimas 2 noites? Não, eu nunca me canso de você, Jace. Quando poderemos nos ver de novo? Quando seu marido distraído estará fora da cidade mais uma vez? Ela riu. Acho que a próxima viagem é para Harrisburg, mas é muito perto de casa. Te mando uma mensagem quando eles voarem para um lugar mais distante. Eu sei que no final do mês que vem eles estão planejando uma viagem para o Canadá, que vai durar até o fim de semana, então talvez possamos passar a noite aqui. Mamãe ou Ellen vão cuidar da criança e eu vou dizer a John que tem um seminário para ir. Tenho que passar por verificações do TSA, então mais um beijo para lembrar daqueles lábios doces. Mason estava com o rosto vermelho de raiva, mas manteve a compostura. Ele esperou até que o homem estivesse fora de vista antes de andar em volta e ir até as costas de Jessie. Que diabos, Jessie? Ela pulou, ouvindo a voz irritada do pai. Seu rosto ficou pálido quando ela rapidamente se virou para ver se o marido também estava lá. Papai, o quê? O que você está fazendo aqui? Onde está John? Ela rapidamente procurou atrás dele para ter certeza de que John não estava lá. Quem diabos é ele, Jessie? Há quanto tempo você está traindo seu marido? Ele nunca a xingou antes. Sua voz ecoou alto, chamando a atenção dos espectadores próximos. Oh Deus, papai, há quanto tempo você está aí parado? O que você ouviu? Ela tentou se aproximar e abraçá-lo,
mas ele a manteve à distância. Tempo suficiente para ouvir a desgraça que minha própria filha se tornou. Tenho vergonha até de olhar para você. Como você pôde trair John desse jeito? Com isso, ele se virou e desceu a escada rolante oposta. Papai, por favor. 20 minutos depois, ele estava dirigindo pela rodovia em direção a Edison, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mason antecipou que sua esposa iria dormir cedo, como era seu hábito, então ele entrou silenciosamente na cozinha vindo da garagem para 2 carros. Mary, eu esperava que você estivesse dormindo. Ela estava sentada à mesa da cozinha em seu pijama vermelho, fumando um cigarro, apesar de sua alegação anterior de ter parado meses atrás. O que há com a fumaça? Sente-se, Mason. Ele notou a expressão determinada dela. Desculpe por não ter ligado. Nós terminamos cedo e John ficou para o treinamento. Mas tem algo que precisamos discutir. Jesse me ligou. Estou ciente do que você testemunhou e ouviu no aeroporto. Ela calmamente deu uma longa tragada no cigarro e exalou em direção à luz da cozinha acima. Você não pode contar ao John. Bobagem, ele retrucou, sua raiva evidente. Nossa filha está traindo o marido, que é como um filho para nós. Você não parece surpreso. Quanto tempo, Mary? Mary parecia visivelmente ansiosa. Ela só precisa tirar isso do sistema. Ele lhe dá uma excitação que John não consegue entregar. Isso tudo é tão errado. Vou contar ao John assim que ele chegar em casa. Não acredito que você está bem com trapaça. Você não pode contar a ele. Que bem isso fará? Eles vão se divorciar, ele vai se mudar, e Marcy não terá pai. Você vai perder uma filha que eu sei que você ama. Além disso, você vai perder John porque não podemos continuar a vê-lo depois do que nossa filha fez. Eu também amo John, querida. Pense em quão infeliz ele vai ser. Minha filha não deveria estar dormindo com outro homem. Eu não a criei desse jeito. Por que ela sequer consideraria ficar com alguém que não fosse o marido? Seu rosto ficou vermelho brilhante enquanto ele se encostava na parede atrás dele. Pare com isso. Você precisa se acalmar. As pessoas traem todos os dias. Ela acha que isso vai acabar logo. Ela não vai deixar John por Alex porque ela não o ama, e ele tem uma família em Boston. Ela está terminando isso agora. Era só uma coisa física. Os olhos de Mason se arregalaram enquanto ele olhava para sua esposa. Uau! Você sabe o nome do babaca. Há quanto tempo você sabe? Ela aprendeu a ser promíscua com você? Ela soltou um suspiro e se recostou, evitando a pergunta dele. No entanto, seu silêncio forneceu a resposta. Você é uma vergonha. Ele sentiu vontade de virar a mesa e atacá-la, mas em vez disso ele se levantou e subiu as escadas com sua pequena mala. Jesse estava chorando sem parar desde que seu pai a deixou no aeroporto. Seu mundo antes feliz de repente virou de cabeça para baixo. Alex, com quem ela estava namorando secretamente por 5 meses, tinha ido embora, e ela estava com medo de que seu pai contasse a John, seu amado. Alex tinha substituído John sempre que ele estava fora da cidade. Incapaz de dirigir, Jesse ligou para a mãe. Mãe! Oh, Deus, o pai sabe sobre Alex. O quê? Como? Ele está na Virgínia. Ele estava no aeroporto quando eu deixei Alex. Ele nos viu nos beijando, e acho que ele nos ouviu discutindo sobre nos encontrarmos novamente quando eles viajarem para o Canadá. Não posso perder John. Oh, Deus, o que vou fazer? Tire um momento para se acalmar antes de voltar para casa. Talvez você devesse ir para a casa da sua irmã, onde fica Adamar, e ficar lá. Vai me dar um tempo para falar com seu pai. Não acredito que deixei você me convencer a trair. Claro, Alex é ótimo, mas não vale a pena arriscar meu casamento por isso. Vamos apenas dizer que foi um breve caso com Alex. Seu pai vai acreditar em tudo que eu disser a ele. Quer dizer, olhe para mim. Eu tive muitos outros amantes desde nosso 30º aniversário. Ele não tem noção.
John não é como o papai. Ele deixou claro que é homem pronto se eu o trair. Além disso, papai ouviu Alex se gabando de estar comigo por 2 noites. Não se preocupe. Vou garantir que Mason fique quieto perto de John. Ele me xingou e gritou comigo. Jesse soluçou. Meu próprio pai. Calma. John pode ficar chateado por um tempo, mas você pode resolver as coisas com ele na cama. Homens são criaturas diretas que pensam em intimidade o tempo todo. Ele logo perceberá que as mulheres comandam o show em um casamento. Eu vou te apoiar o máximo que puder, mas Mason não deve descobrir sobre meus casos. Você sabe dirigir? Ou devemos chamar um Uber? Tenho chorado tanto que mal consigo me concentrar. Deixe seu carro. Podemos buscá-lo amanhã. Mason sentou-se na cama, sentindo a dor na cabeça. Ele lutou com a decisão de confiar em John, sua ansiedade chegando ao limite e fazendo-o quase desmaiar. Mary ficou na porta do quarto tentando descobrir se houve uma conversa entre Mason e John. O silêncio reinou até que um estrondo repentino o quebrou. Correndo para a porta, ela encontrou o corpo de Mason imóvel no chão. Oh Deus! Mason! Ela exclamou, correndo para o lado dele e verificando o pulso enquanto olhava em seus olhos. John encerrou seu dia de trabalho e decidiu pegar uma salada no Annabelle's antes de voltar para seu hotel. Enquanto estava lá, ele deu uma olhada no Sport Center antes de atravessar a rua. Ele estava esperando uma ligação de Mason ao chegar em Newark, mas ao verificar seu telefone, ele não notou nenhuma chamada perdida. Depois de um banho quente e relaxante, ele vestiu uma camiseta e shorts da Hooters e tentou falar com sua esposa. Para sua decepção, ele chegou ao correio de voz dela. Oi, é Jesse. Por favor, deixe uma mensagem após o bip. Ei, querida. Acho que o papai voltou para casa. Ele deveria ter me ligado sobre o trabalho, mas nunca ligou. Imagino que todos vocês saíram para jantar. Ele saiu cedo para ajudar com o set-tube da festa de aniversário. Devo voltar amanhã à tarde, então preparem-se para um tempo de qualidade juntos. Sinto saudades de você e Marcy loucamente. Eu te amo mais do que tudo, como algodão doce. Depois de encerrar a ligação, ele tentou falar com Mason, mas foi direcionado para o correio de voz. Olá, pai. Só queria dar um alô e te avisar que o treinamento correu bem. Vou ficar por aqui amanhã para supervisionar a inicialização do gerador antes de ir para casa. Boa noite, pai. A irmã Jessie Ellen tentou acalmá-la. Ela estava chorando tanto que suas palavras estavam se misturando. Acalme-se e me conte o que aconteceu. Papai me viu e Alex. Ele me chamou de uma mulher perdida, ela soluçou. Ele vai contar ao John que eu errei com a Ellen. Alex, quem é ele? Oh, droga. Pensei que você tivesse terminado com ele depois daquela noite. Você disse que estava bêbado e que isso nunca mais aconteceria. Isso foi. Oh Deus! 6 meses atrás. Por que Jesus? Não tenho certeza. Quero dizer, John é maravilhoso e ele é tudo o que eu quero, mas ele viaja muito. Perguntei à mamãe como ela consegue e ela riu e disse que há outras maneiras de resolver o problema. Ela disse que está saindo com outros homens há anos e papai não tem a mínima ideia. Tenho vergonha de admitir que estávamos nos protegendo. Então, nas noites em que John estava fora e eu estava cuidando de Marcy, você estava traindo seu marido. E a mamãe não podia cuidar dele porque ela também estava traindo o marido. Se Marcy não estivesse dormindo, eu diria para você sair da minha casa. Ellen, temo ter perdido meu pai, em breve, meu marido também. Não posso suportar perder você também. Bem, suponho que isso atrapalhe nossos planos para a festa de 45º aniversário na semana que vem. Por que você não? Antes que ela pudesse terminar, seu telefone tocou. É a mamãe. Não quero falar com ela. Você consegue lidar com isso? Antes que Jace pudesse responder, Mary falou. Ellen, seu pai perdeu a consciência e os paramédicos estão cuidando dele agora. Oh, Deus! Sou eu, mãe, Jace disse, pegando o telefone de Ellen.
O papai ainda está respirando? Ah, não. A culpa é minha? Por favor, não o deixe morrer. Acho que ele ainda está respirando, mas inconsciente. O paramédico está se aproximando. Espere um pouco. Não, eu te ligo de volta. Clique. Ellen ouviu o fim da conversa de Jace. Morreu? Papai? O que você fez, Jéssica? Droga, o que aconteceu? É o papai. Ele está inconsciente. Droga, lembra do pequeno derrame que ele teve ano passado? Ellen perguntou. Preciso ir lá agora. Você fica com Mason. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jace. Por favor, ligue assim que souber de algo. Ela notou uma notificação de correio de voz de John. Lágrimas continuaram fluindo enquanto ele professava seu amor por ela, comparando-o ao algodão doce. Eles se conheceram na fila do algodão doce no calçadão à beira-mar e a vida deles tinha sido doce juntos. Até agora. Ela se sentia responsável por arruinar seu casamento e potencialmente a vida de seu pai. Não havia como encará-lo. Por favor, espere, querido, implorou Mary. Ela não tinha permissão para acompanhá-lo na ambulância, então ela ficou sentada no carro, esperando para segui-lo até o hospital. Era a primeira vez em muito tempo que ela orava fervorosamente. Querido Deus, por favor, deixe-o sobreviver. Eu o amo muito e juro que nunca mais serei infiel. De repente, a porta do passageiro se abriu e Ellen entrou apressada. Vamos, vamos. A ambulância está saindo. As mãos de Mary tremiam violentamente demais para dirigir. Ellen abriu a porta. Vamos trocar de lugar. Quando Mary se moveu e colocou o cinto de segurança, a ambulância, com as sirenes berrando e as luzes piscando, já tinha partido. Ellen estava furiosa demais para falar. O olhar de Mary permaneceu fixo à frente. Jesse contou a você o que aconteceu? Sim. Descobri que minha mãe e minha irmã são mulheres de virtude fácil. Ellen, eu sou sua mãe. Não tenho ideia de quem você é. Se o papai morrer, nunca mais falarei com você. Eles permaneceram em silêncio até chegarem à entrada de emergência e estacionarem. A ambulância que transportava Mason já estava lá, com as portas abertas enquanto a equipe médica o empurrava apressadamente para dentro. Ver a máscara de oxigênio deu a eles um vislumbre de esperança de que ele ainda estava vivo lá dentro. Eles foram informados de que Mason havia sido levado para o pronto-socorro e que eles foram solicitados a fornecer suas informações médicas. Mary estava à beira do choque, então Ellen assumiu o comando, pegando a bolsa de sua mãe para fornecer os detalhes necessários. Enquanto outra enfermeira atendia Mary, Ellen notou duas mensagens de voz em seu telefone. A primeira era de Jesse e a segunda de John. Sabendo que Jesse provavelmente estava buscando atualizações sobre a condição do pai, Ellen decidiu ouvir a mensagem de John primeiro. Olá, Ellen. Estou tentando falar com o papai e o Jesse, mas não obtive resposta de nenhum deles. Estou começando a ficar preocupada. Por favor, me ligue de volta para que eu possa parar de me estressar. Amo você, mana. Saindo, Ellen retornou a ligação de John. Ele atendeu imediatamente. Ei, mana, obrigada por me responder. Eu. Antes que ele pudesse continuar, ela interrompeu. John, você está sentado? Sim. Você está me assustando. Qual é o problema? É o papai? Sim. Mamãe e eu estamos no hospital. Ele desmaiou quando chegou em casa e não temos mais informações, exceto que ele ainda está respirando. Estou voltando para casa hoje à noite. John, não há nada que você possa fazer esta noite. Venha amanhã de manhã. Mas preciso ficar com minha esposa. Como ela está lidando com isso? Ela está um caco, assim como todos nós. Ela e Maz estão na minha casa. Ele está dormindo, então Jesse ficou com ele. Por quê? Papai parecia bem, só cansado, quando saiu daqui. Droga, eu não devia tê-lo deixado ir. Por favor, não se culpe. Só reze para que ele se recupere. Espere, um homem está falando com a mamãe.
Eu te ligo de volta quando ouvir algo. Amo você também. Mary gradualmente emergiu de sua névoa, percebendo que suas palavras sobre o que John perderia se falasse o levaram ao limite. Além disso, ela não negou sua infidelidade, reconhecendo que seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos. Quando o médico apareceu, ela se levantou. Senhora Lewis? Perguntou um homem robusto de uniforme verde. Sim, eu. Sou eu. Bem, estabilizamos seu marido, mas ele continua inconsciente. Não identificamos nenhuma causa física, e observamos em seu histórico médico que ele sofreu um pequeno derrame no ano passado. Ela se recompôs e relatou o derrame anterior ao médico. Percebendo que Ellen escutava de longe, ela estendeu a mão para pegar a mão da filha, mas Ellen recuou. Depois que o médico saiu, Mary se virou para Ellen. Suponho que você me culpe por isso. Droga. Precisamos nos unir em vez de abrigar raiva por indiscrições ocasionais. Ellen se inclinou, fixando o olhar em Mary. É exatamente essa questão, Mary. Você minimiza, mas o papai vê de forma diferente e agora Jess está com medo de perder o marido. Ah, e, a propósito, acabei de falar com John. Você não o informou sobre. Ele já se sente culpado o suficiente com a figura paterna que ele nunca teve, deitado no hospital. Não, eu não vou revelar isso a ele até que Jesse e você decidam fazer isso depois que recebermos notícias sobre o papai. Por que você revelaria algo que poderia potencialmente arruinar o casamento dele? Talvez porque eu puxei o papai e não você. A criatura, Mary exclamou, corando. Eu odeio isso, Ellen sussurrou de volta. As duas mulheres se viraram, recuando para cantos opostos da sala. Ellen ligou de volta para John e o colocou a par. Ele tentou perguntar mais, mas ela se absteve de revelar qualquer coisa ainda. Observando Mary no telefone, presumivelmente com Jesse, parecia que a família estava dividida, com a vida de Mason e a de Mariage em jogo. John tentou descansar, mas ansiava por estar em Edison com sua família. Após a partida de Mason no dia anterior, ele havia completado a maior parte do treinamento, o que o levou a decidir voar de volta para Newark. Estando perto do aeroporto, ele optou por ficar em espera no primeiro voo disponível. Com Ubers disponíveis, ele chegou a Newark às 7h30 e em casa às 8h40. Não encontrando o Land Rover de Jesse na garagem, ele presumiu que ela e Mason ainda estavam na casa de Ellen. Apesar do horário, ele preparou uma xícara de café e notou 2 taças de vinho na pia, junto com 2 garrafas vazias de Pinot Noir no balcão. Parece que alguém teve uma reunião sem mim, ele comentou para a casa vazia. Talvez eu precise dar uma olhada nisso. Indo até a toca, ele quase passou mal com a visão. Havia manchas brancas no sofá de couro preto, e pacotes não utilizados de proteção durante a intimidade estavam na lareira. Oh Deus, não! De alguma forma, conseguindo subir as escadas para o quarto principal, John começou a chorar ao ver a camisola de noite de núpcias de Jesse pendurada no abajur e a cama desgrenhada. 2 grandes manchas molhadas marcavam o centro do colchão, ao lado de um tubo aberto de KY ao lado de suas alianças de casamento na mesa de cabeceira. Seu coração se partiu ao descobrir o porta-retratos do casamento no chão, com o vidro rachado entre as 2 figuras. Ele o pegou e, como um zumbi, carregou-o escada abaixo até sua cadeira favorita. Por quê, Jesse? Por quê? Jesse encontrou algum consolo conversando com a mãe de Ellen na casa dela, conseguindo se acalmar um pouco. Apesar da situação terrível, ela sabia que seu pai não informaria imediatamente John sobre sua infidelidade. O sono a iludiu naquela noite e quando mais pulou em sua cama, ela acordou, esperando que ontem tivesse sido um pesadelo. O retorno iminente de John a atingiu de repente, e as memórias das indiscrições dela e de Alex em vários móveis voltaram. Correndo para limpar a casa antes da chegada de John, ela insistiu, vamos, querido, vamos nos vestir e arrumar antes que o papai chegue em casa. No entanto, ela chegou na garagem e percebeu que já era tarde da manhã. Espere, ela riu enquanto ele corria para dentro de casa. Fazendo malabarismos com sacolas de roupas e brinquedos, ela entrou na cozinha e notou uma garrafa de vinho e copos. Talvez eu tenha que apaziguá-lo um pouco, ela sussurrou para si mesma,
e talvez o pai mude de ideia sobre contar a ele. Ele decidiu que mais devia estar brincando em seu quarto e rapidamente limpou antes de jogar as garrafas de vinho no lixo. Um sorriso surgiu em seu rosto quando ela se lembrou da primeira vez que ela e Alex compartilharam intimidade naquela mesma mesa. Foi excruciante, mas ela gostou. Ela e John estavam fazendo amor. Enquanto isso, Alex e ela eram algo mais. Enquanto esperava John retornar à tarde, ela se acomodou à mesa da cozinha, admirando seu esplendor recém-descoberto. Ela substituiu as bancadas por outras de granito, substituiu a pia velha por uma mais funda de aço inoxidável, comprou uma geladeira, lava-louças e fogão novos. Agora sobre as medidas de segurança, ela suspirou, pensando que talvez ela e John pudessem lidar com isso juntos. Isso até que ela ouviu mais gritar: "Mamãe, alguém estava dormindo na minha cama." Ela se levantou e correu para o quarto, onde encontrou mais olhando para sua cama, onde Alex e ela tinham buscado refúgio para escapar da umidade. Ela o pegou no colo e o abraçou. Você se lembra da história de Cachinhos Dourados e os três ursos? Cachinhos Dourados dormiam em suas camas e fugiam quando os ursos retornavam. Mamãe vai arrumar seu quarto. Após confrontar as evidências de sua transgressão, ela fechou a porta e olhou cautelosamente para o quarto principal, onde viu seu marido choroso segurando a fotografia de casamento despedaçada. John, você voltou. Não sei o que dizer. Sinto muito que você tenha testemunhado isso. Se o papai não tivesse chegado cedo, eu poderia ter limpado. Mas agora você sabe. Ele não significa nada para mim e fiquem quietos. Quem vocês pensam que são? Vocês dormiram com ele na nossa cama e na cama da mais. Cachinhos Dourados? Sério? Papai, mamãe, estou com medo. Por que você está gritando? Mais gritou lá de baixo. Maldita seja, ele cuspiu nela. Limpe essa bagunça. Vou acalmar meu filho. Se ele for mesmo meu filho. Só aconteceu uma vez, e prometi que não aconteceria de novo. Ela mentiu. Podemos resolver isso pelo bem demais. Ele é seu filho. Ele correu escada abaixo e encontrou seu filho sentado ao lado das manchas no sofá. Ela o seguiu de perto. Ele abraçou seu filho com força. Você está satisfeita agora, Jéssica? Ele só usava o nome completo dela quando estava chateado. O que eu fiz? Ela soluçou ao notar as embalagens de anticoncepcionais e o líquido derramado nas almofadas de couro escuro do sofá. Depois de algumas vezes, eles pararam de se importar em esconder esses itens. Os olhos dela rolaram para trás e ela desmaiou. E agora? John perguntou, restringindo Macé e se inclinando para verificar sua condição. Ela permaneceu inconsciente por cerca de 1 minuto antes de lentamente recuperar a consciência. John. Eu realmente errei, não foi? Ele afirmou silenciosamente. Mary e Ellen, exaustas, dormiram por horas. Ao longo da noite, outros indivíduos doentes ou feridos se juntaram a eles. Eles acordaram ao ouvir uma voz gentil. Alô? Acordem, disse o médico. A boa notícia é que seus sinais vitais estão estáveis e fortes. Ele está sendo monitorado por vídeo e sinais vitais para nos alertar quando ele recuperar a consciência. Ele vai acordar? Mary perguntou. Só o tempo e um poder superior podem responder isso, temo. Nossos especialistas conduzirão mais testes em algumas horas. Sugiro que vocês dois vão para casa e entraremos em contato quando tivermos mais informações. Ellen, ao lado da mãe, insistiu, vamos para casa descansar um pouco. Enquanto dirigiam para a casa dos pais dela, houve pouca conversa. Precisamos ligar para Jessie, Mary finalmente disse. Sim, e preciso ligar para John. Ele me ligou mais cedo dizendo que pegaria um voo cedo. Ele estava chateado com o pai. Por favor, evite mencionar o que Jessie fez. Com apenas 15 minutos de viagem para casa, Mary adiou a ligação. Prometi que não faria isso, disse Ellen, completamente exausta física e emocionalmente agora. Ela dirigiu em direção à casa dos pais até que Mary agarrou seu pulso. Não quero ficar sozinha esta noite. Posso ficar com você?
A raiva de Ellen se dissipou. Sim, claro. Mas saiba que estou muito chateada por você ter traído o papai e encorajado Jesse a trair John. No entanto, ela ouviu o telefone vibrar e percebeu que era John ligando. Ellen, como está o pai? Ele está estável com bons sinais vitais. Ainda inconsciente, mas mais exames estão marcados para hoje. Onde você está? Estou no IOP na rota 1 com mais. Jesse está em casa limpando. Por que você não passa e come alguma coisa com a gente? Preciso pegar meu carro na casa dos meus pais e estarei aí em breve. Tchau. Te amo, mano. Te amo também, mana. Onde ele está? Mary perguntou. Ele está por perto tomando café da manhã com mais. Ele me convidou para participar. Jesse está na casa dela arrumando. Você quer ir para casa ou para a casa do Jesse? Para a casa do Jesse. Lembre-se, você prometeu não contar a ele. John estava brincando com o filho, que estava rindo e tentando escapar das cócegas do pai. Eles esperaram Ellen se juntar a eles antes de fazerem seus pedidos. Vocês dois estão se divertindo sem mim? Ellen perguntou com um sorriso enquanto se juntava à diversão, fazendo cócegas em mais ainda mais. Risadas irromperam de todos ao redor. De repente, ela sentiu a presença de John abaixo dela e rapidamente se afastou, sentindo-se envergonhada ao ver seu reflexo na janela. Oh, meu Deus, estou horrível. Não, você é bonito, certo, papai? Mas disse sorrindo. John parou por um momento, fingindo contemplar. Bem? Seu cabelo parece que você dormiu na sala de espera de um hospital a noite toda e tem uma braguilha aberta na sua calça jeans. Ela olhou para baixo alarmada antes de perceber que ambos estavam brincando. Seus pequenos encrenqueiros. Te peguei, tia Ellen, mas riu. Ok, chega disso. Estou faminta. Com o mais presente, a conversa deles foi limitada, mas eles conseguiram trocar algumas palavras. Eu entendo, John murmurou suavemente enquanto mais preenchia o jogo americano de papel. Ela podia perceber a dor e a angústia refletidas na expressão de John. Desculpe, eu não tinha ideia. Acabei de descobrir. Por quanto tempo? Ela indicou 6 dedos. Semanas? Ela balançou a cabeça. Meses? Ela assentiu. Ele sentiu vontade de chorar. Porque parecia não haver mais como perdoar e esquecer. Ele fechou os olhos e caiu pesadamente contra a almofada do banco. Perdi tudo. Você ainda tem a mim, mas agarrou o braço do pai. E a mim, Ellen declarou. Você sempre será meu irmão. Eles se abraçaram no momento em que o telefone dela vibrou e ela atendeu. É o hospital. Papai acordou. Tentaram ligar para a mãe, mas o telefone dela estava desligado. Graças a Deus. Vamos encerrar e chegar lá antes da mãe e do Jesse. Eles pediram comida para a viagem e foram embora no carro de Ellen, deixando a caminhonete no IOP. Mas logo adormeceu em sua cadeirinha, permitindo que eles falassem livremente. Deveríamos notificá-los? Não, deveríamos ver o pai primeiro. Eles contribuíram para a condição dele ao aborrecê-lo. Não queremos uma repetição. Os dois? Jace foi quem traiu, não a mãe, John rebateu. Sim, ela me enganou também. Jesse admitiu que ela encorajou a mãe a trair porque você estava fora com o pai com tanta frequência. Como eu pude ser tão alheio? Ele suspirou. Entre para o clube. Eu estava cuidando demais enquanto eles estavam fazendo seus jogos de trapaça. Você sabia sobre o caso de Jesse? Algum tempo atrás, ela me ligou uma noite e confessou que estava bêbada demais para dirigir. Ela estava em uma festa de aposentadoria corporativa e eu a encontrei no Hotel Hyatt, deitada inconsciente em um banco. Outro homem da festa me ajudou a segurá-la. Conseguimos colocá-la no meu carro, mas estava claro pelo seu estado que tinha acontecido com ela. Ele também notou e tirou a calcinha dela do bolso. Ela estava flertando comigo, o homem disse. Ela não estava bêbada até terminarmos. Nem pense que foi outra coisa. Alex Miller, de Boston.
Acho que você deveria sair daqui o mais rápido possível. O marido dela é cruel. Ele vai te despedaçar se descobrir. Espere. Como você sabe meu nome e onde eu moro? Está escrito no crachá do seu blazer, idiota. Com isso ele saiu correndo como um morcego do inferno. Eu a trouxe de volta para minha casa, joguei-a no chuveiro e descobri que ela tinha dormido com outro homem. Na manhã seguinte, eu a confrontei e ela inicialmente alegou não se lembrar de nada. Eventualmente, ela confessou, admitindo que sua mãe a convenceu de que não descobriríamos. Parecia que eles estavam certos até que seu pai os pegou se beijando no aeroporto. Eu deveria parar, ela disse. Não, eu preciso saber de tudo. Não há muito mais. Na manhã seguinte, ela estava quase enjoada no banheiro. Ela deve ter se lembrado de repente do que aconteceu porque começou a gritar não, não. Ela parecia sobrecarregada de culpa e arrependimento, confessando que eles estavam flertando por e-mails há meses e que aquela noite foi o ápice disso. Ela jurou nunca mais repetir. Eu acreditei nela. Por que ela continuou? Ellen sentou-se. Droga, deve ter sido a mãe dela dizendo que era ok trair. Ainda não consigo perdoá-la. Eles pegaram Maisie e foram para o hospital. O médico os informou sobre sua condição delicada. Eles foram aconselhados a manter interações mínimas para evitar qualquer estímulo. Sua voz é quase inaudível, então você pode precisar se inclinar para ouvi-lo. Ellen entendeu que precisava informar o médico sobre os eventos pouco antes de ele perder a consciência. Eles se afastaram de John e Maisie. Poucos minutos depois, ela retornou. O médico está impedindo Jesse e a mãe de vê-lo até que ele saia da floresta. Ele realmente disse floresta? John sorriu pela primeira vez quando chegou de volta a Jersey. Ela deu um tapinha brincalhão no braço dele. Ele usou muito jargão médico, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ei, não bata no meu pai, Maisie disse, apertando o pescoço de John com mais força. Quando John entrou no quarto do hospital e viu seu pai adotivo conectado a tubos e fios, ele foi pego de surpresa. O bip constante do monitor cardíaco indicava a seriedade da situação. Oi, Pop Pop, exclamou o pequeno Maisie em voz alta, fazendo Mason se mexer e abrir os olhos. Ei, Mason conseguiu dizer, embora seu sorriso estivesse tenso e seu lábio tremesse. Olhando além de Maisie, ele avistou John. Olá, pai, John cumprimentou, reunindo um sorriso. Os olhos de Mason se encheram de lágrimas. Eu queria te contar. Ellen entrou na sala atrás de John. Ele sabe, pai. Todos nós sabemos. Vamos focar em fazer você melhorar e sair daqui. Fora da floresta, Maisie entrou na conversa. Certo, pai? Ele está ouvindo tudo, John riu baixinho. Mason olhou diretamente para Ellen e falou mais alto. Não quero vê-los. Providenciei segurança na entrada, Ellen garantiu a ele. Mason levantou fracamente os dedos em direção a John. Sinto muito. Amo você, filho. Amo você também, pai, John respondeu, sua voz cheia de emoção. Jesse permaneceu em um estado de negação na casa de seus pais. Sua mãe a aconselhou a informar John que isso aconteceu apenas uma vez. Ellen está totalmente ciente de tudo, então não há sentido em mentir. John nunca vai me perdoar. Eu vou perdê-lo, e ele significa tudo para mim. Eu avisei que era muito arriscado, mas você enganou o papai, então. Mas você vai fazer a mamãe ver, e isso significa que ele vai ter que interagir com você. Eu sei que ele se importa com você. John, Ellen e Maisie se aventuraram na área de espera para traçar estratégias para seus próximos movimentos. Exaustos, todos fecharam os olhos, com Maisie aninhado no colo do pai e Ellen descansando a cabeça em seu ombro. Ellen acordou assustada com um barulho, apenas para descobrir que Maisie havia desaparecido. John, acorde. O quê? O que houve? Maisie se foi. Maisie! Maisie! Os dois gritaram, correndo pelo corredor em direção à entrada. John virou uma esquina e o viu no abraço de Jesse. Aí está você, John exclamou,
lançando um olhar furioso para sua futura ex-esposa. Atrás dela estava Mary, braços cruzados defensivamente. Por que você não nos informou quando foi notificado que o papai estava acordado? Jesse exigiu. Sim, John, por quê? Mary repetiu. Ellen se colocou na frente de John, dizendo, vocês dois, coloquem-no aqui. A presença de vocês pode fazer mais mal do que bem. Além disso, ele disse que não quer ver vocês dois enganadores. Eles não vão nos deixar passar deste ponto. Jesse chorou, seus olhos vermelhos de lágrimas. Seu tom ficou severo. Como Marcy foi autorizado a correr sem supervisão? Ouvi a vovó gritando muito alto. Marcy respondeu à mãe. Duas seguranças femininas se aproximaram por trás de Mary. Senhoras, pedimos que saiam. Mary bufou e se virou. Quero falar com o chefe. Acho que Marcy deveria vir conosco, Ellen sugeriu, estendendo a mão para ele. Jesse o abraçou mais forte e deu um passo para trás. Os Estados Unidos incluem John, Marcy e eu. Você não faz parte de nós. John já estava farto. Alex Miller também não faz parte de nós. Ellen está certa. Vocês dois são loucos. Vamos, Marcy. Marcy pulou da mãe para o abraço do pai. Quero ficar com ele e a tia Ellen. Eles não estão chorando o tempo todo. John, por favor, me atualize sobre a condição do papai. É um derrame? Ele consegue falar? Eles estão incertos e farão mais testes, monitorando por alguns dias. Sim, ele consegue falar, mas é difícil ouvir e entender. Por favor, evite visitá-lo até que ele esteja pronto. Quando podemos conversar? Dê-me alguns dias. Vou arranjar um lugar para ficar. Você vai ficar comigo, Ellen afirmou. 3 dias depois, Mason estava sentado ereto e falando claramente. Logo depois que o médico saiu, explicando que não era um derrame, mas um pequeno tumor, sugerindo que poderia ser operável, houve lágrimas derramadas pelos presentes. Você falou com sua mãe? Ellen revirou os olhos, estendendo a mão para John. Não, ela ainda está em negação, pensando que vocês dois estão se reconciliando. Ela está hospedada na casa de Jesse e não percebe que encontrei fotos e bilhetes de amor de todos os seus namorados. Deve ser evidência suficiente para fazer valer o acordo pré-nupcial que meu pai a fez assinar para proteger nossa empresa e nossos ativos. Como Jesse está se saindo? John não conseguiu responder e olhou para Ellen. Ela apertou ainda mais sua mão. Ela continua se desculpando e implorando pelo perdão de John. Mason olhou para seu genro. E? John balançou a cabeça. Ela precisa de ajuda. Não tenho certeza se a mulher com quem me casei ainda está lá. Farei o que puder pelo bem de Maisie. Marcy brincou com o cachorro de pelúcia que seu pai havia comprado para ele na loja de presentes do hospital, mas ouviu atentamente a conversa. Mamãe precisa de ajuda. Ela me disse que fez algo errado e continua me abraçando. Eles disseram que eu deveria ter alta em alguns dias. Não vou morar na mesma casa que Mary ou Jesse. John expressou, pai, Jesse não te traiu. Ela me traiu. Acredito que se você falasse com ela, isso poderia ajudá-la a lidar com as coisas. Ela diz que sente sua falta e não sabe a quem recorrer. Eu não deveria tê-la confrontado tão duramente. Mas eu estava pensando em você, papai e Mason. Como ela poderia arriscar destruir o que vocês dois têm? Além disso, ela planejou estar com ele no mês que vem durante nossa tarefa em Toronto. Ellen acrescentou, depois daquela primeira instância, eu deveria ter notado todas as vezes que ela saiu com as amigas enquanto vocês dois estavam fora. Bem, aconteceu e agora estamos enfrentando o quê? 2 divórcios? Pai, quando você sair, ficará com John e eu. E Mason? John entrou na conversa. Quando eles saíram do quarto de Mason e foram em direção ao saguão, eles ouviram a voz alta de Mary. Ele é meu marido e eu exijo vê-lo. O oficial de segurança do hospital informou a mulher, senhora, que o médico restringiu você e sua filha, Jessica, de ver Mason Lewis. Se você não se acalmar,
seremos forçados a removê-la. Tudo bem, tudo bem. Vou me acalmar. Antes que ela pudesse terminar, ela correu em direção a Ellen, John e Mason, que estava andando com o pai segurando sua mão. O segurança a derrubou apenas 10 pés antes que ela chegasse à esquina. Enquanto Mary estava contida, ela olhou para Ellen implorando por ajuda. John protegeu os olhos de Mason para protegê-lo de testemunhar sua avó sendo contida. Nós esperaremos por você lá fora. Ellen esperou John sair com Mason, então se abaixou e sussurrou. Você vai ter uma vida triste e solitária e só vai ter a si mesmo para culpar. A cirurgia de Mason correu bem e ele se recuperou completamente. No entanto, seus planos para celebrar seu 45º aniversário foram descartados quando Mary recebeu seus papéis de divórcio naquele mesmo dia. Inicialmente, Mary ameaçou contestar o acordo pré-nupcial, mas recuou quando Mason ameaçou expor sua infidelidade a seus amigos e familiares com fotos e mensagens incriminatórias. Como John concordou em deixar Jessie ficar com a casa, Mary foi morar com ela, fazendo com que eles fossem condenados ao ostracismo pelo resto da família e amigos. Mason ficava na casa de Ellen, mas visitava a casa de sua mãe a cada 2 fins de semana. Após sua recuperação bem-sucedida, o joelho de Mason sarou e ele começou a namorar sua charmosa fisioterapeuta, que era 15 anos mais nova. Embora tenham ido morar juntos, eles nunca se casaram. Mason provocativamente a chamou de Vovó Plus, para a grande irritação de Mary. O que aconteceu com Alex Miller? Bem, a senhora Miller não ficou muito satisfeita quando John chegou com toda a papelada do tribunal de divórcio detalhando as datas e horários de suas escapadas com Jessica. Ela era uma mulher formidável, antes uma bloqueadora na Liga Real de Roller Derby. Com uma cotovelada rápida no nariz e um empurrão forte, ela mandou seu futuro ex-marido embora. Olhando de volta para John, ela perguntou, você acha que isso chamou a atenção dele? Sim, senhora. Vou embora agora, ele respondeu. Sinta-se à vontade para usar esses documentos como quiser. A senhora Miller, que estava sem 2 dentes quando estava correndo, notou, ele não terá um centavo quando eu terminar com ele. Então, que tal intimidade e retaliação? Mas ele já estava fora da porta num piscar de olhos. Jessie persistiu em suas tentativas de se reconciliar com John, mas ela finalmente percebeu que seu relacionamento de 6 meses com Alex, passado principalmente na cama, era demais para John perdoar. 1 ano depois, ela finalmente desistiu quando deixou Marcy na casa de Ellen e viu o grande anel de noivado que Ellen estava usando. Bem, se tivesse que ser outra pessoa, estou feliz que seja você, Jessie chorou antes de sair apressadamente de casa. John se aproximou da irmã e sussurrou, é a única maneira de ela me deixar ir, ele confidenciou. Marcy mencionou mais tarde que ela havia expulsado a mãe de casa. Ellen fez um comentário brincalhão. Ouvi um boato de que a mamãe foi pega na cama com o último namorado da Jessie. Acho que não existe lealdade entre pessoas promíscuas. Agora me leve para o quarto, ela sussurrou provocativamente. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.